Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Vanessa Queiroz e hoje eu vou ensinar uma aula de flores para vocês. É só vocês acompanhar a aula até o final, tem um bônus na aula no final e é daquela flor aqui, ó. Essa flor eu pintei, todo mundo gostou lá no Insta e aí tô ensinando aqui para vocês, tá bom? O risco tá lá na minha página, Ateliê Van Queiroz, lá no Facebook, tá bom? Espero que vocês gostem, uma ótima aula para vocês. Olá, tudo bem? Hoje eu vim mostrar uma aula nova. Sair um pouquinho do foco das rosas e entrar nas folhas, nas flores. Então eu vou fazer uma folha e vou dar continuidade essa esse, esse, esse lado aqui de flor. Espero que vocês gostem. E se vocês gostaram, deixa um curtir para ajudar o canal também, tá bom? E se você não é inscrito, é só você inscrever também, tá bom? E ativar o sino. Eu não sei se o sininho dá para ativar, mas eu acho que tem algumas pessoas que conseguem ativar sim. Acho que no sistema do computador, no PC, vocês conseguem ativar o sininho, tá bom? Então vamos para a aula de hoje. Aliás, o risco vai estar lá na minha fanpage, que é Ateliê Van Queiroz, tá bom? Então, bora pra aula. Aqui, ó, eu vou dar continuidade à flor, porque eu já tô com as tintas abertas. E a folha eu faço daqui a pouco, tá bom? Então, ó, pra esse desenho aqui, pra essa folha, a gente vai... Perdão, pra essa flor, a gente vai usar o rosé, todas as tintas da Acrylex e todos os pincéis da Condor, tá bom? Então, ó, o rosé, o rostinho de boneca. Quem não tem essa daqui, rostinho de boneca, só fazer com salmão bebê, tá bom? Quem não tem o rostinho de boneca, pode trocar por rostinho, o salmão bebê, que é quase o tom desse aqui, é um pouquinho só mais escurinho. O púrpura, o amarelo, o melão, perdão, o melão, que é amarelo também, né? Então, deixa os errinhos de lado. E o branco, esse aqui é o branco molenga. É porque ele tá bem líquido e tem um outro que também é mais grosso. Aqui eu adicionei um pouquinho mais de aquarela silk pra ele ficar molenguinha, tá? Aí, se vocês quiserem, vocês compram dois brancos. Ou se vocês já têm uma quantia de branco e for acabando, vocês podem colocar o aquarela silk aqui, o incolor, pra dar uma liquidada, assim, ficar um pouco mais líquido, tá bom? Esse ficou bem mais líquido, ó. Eu tiro pela tampinha, ó. A tampinha tá bem líquida. E olha o outro branco molenguinha, o grossinho. Esse eu não coloquei, tá? Esse é, ó, tá mais grosso na tampinha, tá vendo? Ali dentro também tá mais grosso, tá bom? Tá bom? Mas já tá no finalzinho. Mas eu vou usando assim também. Quando eu quero uma tinta mais diluída, eu coloco um pouquinho mais de aquarela silk, tá bom? Sempre o incolor. Se é amarela, aí eu coloco aquarela silk amarela, entendeu? Então, vamos lá. Então, pra dar continuidade aqui à flor, eu só vou fazer uma misturinha aqui, peraí. Pronto. Voltou normal. Então, eu vou começar essa daqui, ó. Então, eu vou começar com o melão. Quem não tiver o melão, é só fazer com amarelo ouro, tá? Eu venho aqui nessa parte de baixo e começo a fazer, tá? Depois do melão, eu vou vir com o rostinho de boneca nesse lado de cá, ó. Não precisa se incomodar com o pincel sujo. É só vocês não usar tanta tinta no pincel pra não ter assim, a diferença é muito grande, tá bom? Então, ó, eu venho aqui. Faça só essa parte aqui com o salmão bebê. Salmão bebê não, é o rostinho de boneca. Entra um pouquinho dentro do amarelo, não tem problema. Na outra parte, eu só vou fazer essa parte aqui, que ficou faltando. Então, ó, eu vou realçar um pouco meu amarelo, entrando dentro do rostinho de boneca. Então, eu faço um realce aqui, ó. Certo? Então, ficou o rostinho de boneca aqui e o amarelo melão aqui, né? No caso, seria o melão. Agora, eu vou vir com o rosé na parte de cá, mas cuidado para não usar muito rosé.
Eu subo aqui, ó, essa parte. Dou uma esfumaçadinha ali em cima. Desço com o rosé. Ó, um pouquinho só dentro do amarelo. Não muita coisa. Agora eu vou entrar um pouquinho pra dentro do... Deixa eu puxar aqui os... Um pouquinho só dentro do rostinho de boneca. Mas é bem pouquinho, é 50 centavos no máximo que vocês vão entrar. Bem pouca coisa. Aí eu vou descer mais aqui, ó. Ali eu vou usar o púrpura. Então, por isso que eu venho aqui com cuidado. Vou entrar aqui dentro do meu melão. Faço aqui, ó. Essa partinha aqui, ó. E paro. Essa outra parte aqui, eu vou deixar pro púrpura, tá bom? Então, o púrpura, ele vai ficar nessa parte aqui e vai dar uma subidinha dentro aqui, tá? Então, eu venho aqui, ó. Aqui eu vou usar um pouquinho só de rostinho de boneca pra igualar cor com cor, certo? Pra não ter o... Pra misturar, certinho? Então, ó. Vem aqui. Desço aqui. Fica assim. Gente, não se incomode com barulho, tá bom? Porque tá em construção aqui ainda. Daqui, ó, eu vou subir, ó. Eu venho dessa parte daqui de baixo. Eu faço o contorno, mas eu não deixo aquela mancha de tinta lá no contorno. Depois eu venho e tiro o excesso dela. Tiro a marcação, sempre rebolando o meu pincel. Tanto aqui na flor, quanto nas pétalas da rosa também. Eu não faço contorno, como se fosse usando a canetinha, tá bom? Sempre tiro o excesso. Então, aqui, ó, eu vou fazer um contorno aqui e vou dar uma esfumaçada aqui, ó. Certo? Ó, aí eu venho com o rosé. Sempre mesclando. Tom com tom, cor com cor, tá? Aqui, eu vou usar mais um pouquinho só de púrpura. Então, eu subi com a púrpura e venho fazendo aqui, ó, esse lado aqui. Entrando junto com rosé, tá bom? E paro. Aí, eu já vou pra outra folha, pra outra pétala. Porque eu vou esperar um pouquinho secar pra pegar o tom, certo? Então, aqui eu dou uma acabadinha. E aqui eu entro com um pouquinho de amarelo. Sempre com o mesmo pincel, tá? Eu não mudo de pincel. Começo, meio e fim. Só quando eu vou fazer outra coisa, que vai mais tinta, eu peço ajuda pro meu pituá. Mas é muito difícil. Esse aqui é um 456 da Condor, o número 8, tá? Então, ele destacou aqui, mas é um Condor, tá bom? Então, eu venho pra essa pétala. Então, ó, se aqui é sombra da minha folha aqui, da minha flor, aqui vai ser a luz, tá bom? Então, eu vou lavar o pincel, porque tá um pouquinho sujo, e vou vir com o rostinho de boneca. Então, ó, o rostinho de boneca. Venho nessa parte. Detalhe, aqui, ó, ficou uma parte branca, não sei se vocês estão vendo a parte branca aqui, ó. Eu vou vir só um pouquinho mais com púrpura aqui dentro, ó. Certo? Sempre mesclo, eu deposito a tinta e mesclo a tinta, bom? Então, vamos lavar o pincel de novo. Molhei, lavei, sequei. E venho aqui nessa parte com o rostinho de boneca. Só nessa parte aqui, ó. Eu vou descer aqui. Cuidado para não entrar no outro lado que foi pintado. Quando acontece isso, eu espero secar um pouquinho e venho com mais forte, tá bom? Então, ó. Aqui embaixo é o amarelo. Então, eu entro aqui um pouquinho. Só um pouquinho só e paro, tá bom? Então, eu entro aqui só um pouquinho só e paro. Agora, eu vou pegar o meu rosé. Vou fazer essa parte aqui, ó. Cuidado para não ultrapassar as cores.
Quando a gente tá pintando, ultrapassa a linha de cima, é mais fácil a gente ir lá fazer um joguinho de cintura. Mas depois, quando a gente quer uma outra tom, fica um pouquinho mais diferente, difícil. Então, ó, eu vim aqui, ó, mesclando tom com tom. Então, eu deposito a tinta e vou puxar ao máximo ela. Certo? Então, aqui, vou entrar aqui, ó. Sempre, às vezes, eu rebolo também muito o meu pincel. Eu vou usar só mais um pouquinho nessa parte aqui, ó. É só mais um pouquinho. Tá? Certinho. Só um pouquinho só, eu deposito a tinta e faço a mesclagem da esfumação cor com cor, tom com tom, tá bom? E vou pra outra parte. Aqui também é rostinho de boneca, que é como ela estivesse tomando vento e ela tá voando essa parte pra dentro, tá bom? Então, ó, rostinho de boneca aqui. Aí, eu já venho, só mais um pouquinho aqui, ó, de rosé. Tá ótimo. Agora, eu já venho com o púrpura nessa parte aqui, ó. Eu desço ele aqui. Eu faço o contorno como só pra mim saber aonde que eu vou apertar mais minha mão, tá? Eu não deixo esse contorno aqui, ó. Espalho, venho mesclando. E agora, eu uso o pincel, eu vou carregar um pouquinho mais de tinta no meu pincel, 30 centavos só. E aí, eu uso o meu pincel assim, deitado. Então, eu vou usar ele assim, em pé, ó. Então, eu venho, ó, fazendo uns realce aqui, ó. Pra dar um jeito diferente na minha pétala. Certo? E paro, ó. Faço o último e paro. Vou usar só mais 10 centavos de tinta aqui, tá bom? 10 centavos de tinta, fazer aqui a borda e espalhar. Só 10 centavos de tinta. Quando eu falo 10 centavos de tinta, é bem pouquinha tinta, é um pinguim de nada, tá bom? E aí, a gente vai fazer essa daqui. Essa daqui só vai o rostinho de boneca, nessa parte aqui, e o rosé e um pouquinho do púrpura, tá bom? Já volto. Voltando. Aqui, ó, eu usei a tinta pra fora, certo? Não tem problema, ela vai ficar assim mesmo, porque aqui ela tem uma ponta maior na flor. E agora que eu fui ver. Então, ó, eu venho aqui com rosé. Mais rosé nessa parte. Mais rostinho de boneca nessa parte. E agora, eu venho com... Vou chegar aqui perto do miolinho. O púrpura. Então, eu vou fazer essa parte aqui com púrpura. Debaixo da pétala, porque a outra tá indo por cima. Certo? Então, eu venho aqui, ó, fazer uma curvinha. Já venho dando os realce. Aqui, ó, eu vou esperar secar e vou dar mais uma demão no púrpura. Porque se eu não esperar secar, ele vai ficar esse tom de rosa apagado. E eu não quero ele mais escuro. Não adianta eu passar a tinta aqui, que não vai ficar boa. Então, eu vou esperar secar e vou dar a segunda demão, tá bom? Então, eu vou vir pra folha aqui, ó. A folha, eu vou usar verde grama, verde mar e o pântano, tá bom? Então, eu vou começar com o verde mar aqui em cima, nessa parte. Eu lavei o pincel, tá bom? Sequei. Aqui, ó, deu uma vazada, tá vendo? Aí, eu venho com mais escuro um pouquinho e cubro ele. Então, só essa folha que eu vou usar o verde mar pra combinar com o meu tecido ali de baixo. As outras eu fiz só com erva doce, verde grama e pântano. Aí, eu venho dessa parte aqui da folha com o verde grama
Aqui também, subo um pouquinho na lateral e espalho. Deposito a tinta e espalho. Quando eu vejo que eu tenho muita tinta no pincel e que não vai ficar bacana, eu tiro no paninho, tá bom? Aí eu tiro aqui no paninho, esfumaçando, com a ajuda do verde mar também. Eu quero que ele apareça um pouco. Então, ó. Nessa parte de baixo, eu vou usar o pântano. Tá? Então, eu deixei um lugarzinho pro pântano. Aqui eu vou subir, ó. Vou depositar mais tinta, ó. Depositei mais tinta. E vou subir aqui, ó. Cuidado com a pétala da flor. Então, eu depositei e vou esfumaçando. Deixa eu voltar o zoom aqui. Vocês não conseguem enxergar. Então, aqui, ó, venho próxima a minhas folhas e a... Agora, eu vou subir, ó. Certo? Aqui eu dou uma suavizada. Não é esse barulho chato. E aqui eu vou descer. Essa daqui eu tô fazendo um pouquinho mais diferente da que eu postei no Instagram. A folha, tudo. Então, uma coisa diferente, tá bom? Então, eu vou usar aqui o zoom um pouquinho. Espero que essas aulas estejam ajudando vocês também a desenvolver a de vocês. Então, aqui eu desço. Eu não vou subir pra cima, tá? Aqui, ó, eu vou descer com um pouquinho só de verde mar pra tirar algumas marcações. E com o erva doce, eu vou fazer a minha luz. Então, ó, subi aqui, entrei aqui, entrei aqui, entrei aqui. Aqui eu suavizo, tá? Desse outro lado eu vou descer. Então, eu desci aqui, entrei nessa ruinha, desci nessa rua e desci nessa rua. Suavizo, deposito a tinta e suavizo. Não tem contorno, gente. Não precisa marcar com contorno. Tá? Não precisa vocês fazer aquele contorno que fazem, que andam fazendo aí. Quando eu vejo... Eu sei que não fui eu que ensinei, mas eu vejo contorno lá. Contorno só faz pra dar um ar, mas não é aquele contorno pesado, tá bom? E aí depois faz uns tracinhos aqui, ó. Pra delinear a folha. Mas é um tracinho bem de leve, não é aquela coisa forçada que muita gente força, tá bom? Então, a folha, a flor, eu vou esperar só mais um pouquinho e já volto pintando a flor de novo, tá bom? Voltando, eu esperei secar. E aí, agora, eu vou utilizar o púrpura em alguns pontos, certo? Então, é somente púrpura que eu quero mais escuro. Então, eu venho... Na onde tem o púrpura, eu vou vir com púrpura. Só aonde tem o púrpura. Porque eu quero um tom mais escuro, tá? E eu sempre vou fazendo os realces onde eu quero. Então, aqui, ó, eu vou querer um pouco de púrpura. Então, eu desço aqui com púrpura e já venho fazendo os realce. Tá?
Então, ó, este lado aqui, eu venho com púrpura e já faço os realce. Lembrando que eu não uso contorno nas minhas pinturas. Eu faço um contorno de leve, mas nas flores eu não contorno. Tem uma aluna que esse dia ela deu uma escorregada feia. Eu sou uma professora que eu gosto de ensinar, a pessoa tá pagando, então eu gosto de ensinar para ela o que é o certo e o que é errado. Não adianta ela pagar e ficar fazendo erro, aí depois eu se torno professora ruim. Então eu gosto de dar, ó, aqui tá certo, aqui tá errado, e acho que ela não gostou muito. E ela tava na mesma tecla, ela fez 3 rosas e as 3 rosas estavam com o mesmo defeito. Sempre eu falo, faça uma, espera secar, no outro dia você vai e faz a outra. Só que aquela lá, você tem erros ali, você vai ver onde tá seus erros, você vai fazer a mesma coisa que você fez nessa pra essa? Não. Vocês têm que, a pessoa tem que estudar onde tá os erros, mesmo que a professora não esteja ali, ó. Puta, aquela rosa ali não tá igual a dela. Então, é isso que eu passo pra vocês também aqui. Aqui já é mais ruim de dar uma aula e ter uma explicação, porque você não tem um retorno de que você tá dando aula, se tá certo, se tá errado, o que a pessoa tá fazendo, porque ninguém te procura pra falar, ó, eu aprendi com você no YouTube e tal. Então, eu fico meio assim, sem entender muito o que eu tô passando. Mas se alguém quiser marcar eu nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook, esteja à vontade para marcar, para mim ver o seu desenvolvimento também, tá bom? Vai ser um prazer imenso poder em ajudá-las. Ou em ajudá-los. Aqui eu vou dar uns retoquinhos finais, tá bom? Pra ficar bonitinho. No meu miolinho é amarelo ouro, né? Aqui é melão, porque o meu amarelo ouro acabou. Eu faço a parte de cima, a de baixo, e contorno a de cima aqui, ó. Ó, deu uma meladinha ali, eu vi que entrou um pouquinho de tinta amarela aqui, ó. Então, eu venho só com púrpura aqui, ó, pra tirar o excesso aqui, ó. Aqui não tem amarelo, eu vou vir com um pouquinho de amarelo pra unir aqui o tom. Com o rústico, eu vou fazer um pinguinho ali dentro. Vou caprichar aqui no bolo, aqui, ó. Caprichar aqui na minha cobertura. Aqui também, certo? E com púrpura não, o rústico, eu vou pegar 10 centavos no cantinho do pincel, ó, e vou fazer aqui, essa parte aqui de dentro, certo? É somente isso, chega. Não vai querer consertar e colocar mais rústico, dividido por rústico, multiplicar. Não, é somente aquele pinguinho ali mesmo, tá? Então, eu vou dar um zoom aqui, ó, pra vocês enxergar melhor. E agora, eu vou vir com branco, tá? Eu vou deixar o amarelinho, o rústico e vou tampar as outras tintas, que eu tenho mania de tampar, pra não ressecar ou, do jeito que eu sou atrapalhada, esbarrar o bendito do braço nas tintas e ela acabar zoando meu trabalho. Então, o branco, eu vou usar molenga. Eu gosto de usar o molenguinha, mas depois eu tenho que dar mais uma molenguinha. Então, ó, eu posso vir com esse pincel e posso vir com o pincel de cerdas macias. O de cerdas macias, ele não é recomendado para iniciante que tá começando agora, porque tem que ter um desenvolvimento com a motora, com o braço, com a mão e com o cérebro e o pincelzinho. Então, tem que usar muito treino para vocês depois colocar. Mas eu vou fazer uma pétala com eles, para você ver, para vocês verem. Então, ó, o meu branco vai aqui, ó. Vamos numa pétala aqui, ó. Eu vou começar a pétala, ela é de ladinho. Então, eu começo, subo. E agora, eu venho aqui, ó, desenhando minha pétala. Que ela tá querendo voar. Então, ó, esse pincel é top pra isso. Mas tem hora que ele dá um banho em mim. Como assim, Van? Ele, às vezes, eu correspondo uma coisa no meu cérebro e a mão faz outra. E não fica de acordo com o que eu quero. Então, ó, eu fiz aqui essa parte. Depois, eu dou outra demão, tá? E aí, tipo, ela tá se broxando, desbroxando.
certo? Aqui também tem a parte da luz. Então, eu faço aqui um meio tio, vou descer aqui, ó. Com ele é top porque ele vai corresponder ao que eu quero. Então, eu vou usar mais um pouquinho de tinta, deposito e desço pra baixo, certo? Vou esfumaçar, desço pra baixo. Aqui eu vou descer, entrar um pouquinho só dentro do meu púrpura e vou descer uma camadinha aqui de luz. Espero secar e dou mais uma demão. Agora eu vou vir com o pincel de cerdas duras. É o mesmo esquema. Eu vou pegar a tinta no pincel e vou fazer onde é a luz. A luz é aqui, desse lado. Então, eu deposito a tinta. Vou depositar mais, porque ela tá bem rala. E venho esfumaçando. Esfumaço. Não entro muito dentro do amarelo. E também não vou muito dentro do rosé. Somente aqui eu quero o branco, certo? Depois eu dou mais uma demão e eu posso acompanhar com um pouquinho de amarelo aqui embaixo, ó. Certo? Lavo o pincel e volta pra aqui. Então, eu vou vir, ó, deposito o meu pincel aqui, ó. E desço aqui, ó, cuidado pra não pegar no púrpura. Então, ó, e venho nas entradinhas dos meus realces, do realce que eu fiz em púrpura. Esfumaça e pronto. Aqui tem uma camada maior de branco, então eu vou descer mais com branco aqui, só nessa lateral aqui. Aqui tem uma camadinha como se a flor estivesse virando aqui também. Ó, deposita a tinta, esfumaça pro lado de cima. Eu vou pegar só um pouquinho de púrpura pra fazer onde eu quero. Então, ó, eu depositei a tinta aqui, ó, como se ela estivesse desbrochando pra cá. Aí, eu vou vir com púrpura de baixo pra dar uma sombra. E um pouquinho de púrpura em cima, onde ficou essa parte aqui, ó. Certo? Então, como se ela estivesse desbrochando, eu vou esperar ele secar um pouquinho pra usar o púrpura mais ainda ali. Então, ó, eu espero secar, quando ela estiver bem seca, pra fazer a sombra aqui, ó, tá bom? Então, espero secar só mais um pouquinho, pra dar o efeito, tá bom? E aqui, ó, eu vou fazer a pétala aqui, ó, e viro o pincel pra dar os realce. Aqui eu vou usar o branco, continuo com o branco aqui, e vou até aqui embaixo, e venho nos realce. Toda vez que eu deposito a tinta, eu faço o realcinho pra dar ficar um jeito mais bonito, tá bom? Então, ó, eu depositei a tinta, peraí que eu peguei pouco. Deposito a tinta e venho fazendo um realce. É só eu virar o pincel de lado. No caso, é só vocês virar o pincel de lado. Aqui também vai branco. Então, eu vou depositar a tinta lá em cima, desço aqui no escorregador e esfumaço. Ponta de baixo, eu vou fazer com pincel de carvão vermelho, que é o 421, número 4. Acho que é o número 6 esse. E aqui eu finalizo com ele. E assim eu vou fazendo alguns pontos de luz, usando o pincelzinho de lado.
certo? Aqui já tá secando, ó. Então, eu venho. Essa daqui não vai luz nessa pétala aqui, porque ela tá por trás, tá? Então, ela como ela estivesse vindo de trás, então ela não tem luz. E aí, vamos só dando um acabamentinho pra ficar bacana. A junção aqui, ó. Tá? Aqui deu um acabamento, aqui outro, e aqui mais outro. Pra fazer as pintinhas, aqui no meio vai uma pontinha branca, ó. E aí, eu coloco só um pinguinho ali no meio, só. Bom, pra fazer os tracinhos, eu venho com um filete e vou carregar aqui, ó. Eu faço os traços assim, ó. Eu não uso muito traço, tá bom? E eu também não gosto de usar muito bolinha, porque as flores nem todas têm aquele monte de bola. Então, ó, uns traços pequenos, outros grandes. Esse rústico, ele também tá... Eu usei um pouco de aquarela silk nele, ele ficou um pouco diluído. Então, tá ótimo pra fazer essas partes. Aqui não vai nessa daqui. Aqui eu vou usar um pouquinho mais de tinta, tá? Se quiser fazer uns tracinhos nessa, pode fazer também, ó. Vou fazer aqui. Só 3, só. Aí, com branco, eu vou vir fazendo as bolinhas. Então, faço as bolinhas aqui, as batidinhas. Quem tem o pinta-bolinha, é top. Pode usar também. Eu não sei onde tá o meu pinta-bolinha. Então, eu faço as bolinhas aqui, ó. Pra dar um... Também não uso muita bolinha, tá bom? Um pouquinho já é suficiente pra isso. E um pouquinho de rústico nas bolinhas também. Um pouquinho de bolinha rústica. Só que isso aqui é pra depois, quando terminar de secar bem, aí vocês vêm e faz a bolinha, tá? Porque se der outra de mão, aí com a bolinha já se perde. Então, pinta primeiro, espera secar. Depois pinta de novo, pra depois ver. Ah, precisa mais uma demão? Então, eu vou dar mais uma demão. Mas não tanto pra não cobrir. Então, se é pra dar uma segunda demão, eu venho nas cores, né? Eu venho no púrpura, no rosé, cada um com sua cor, tá? Não vai fazer o lugar do púrpura, o rosa, o rosé, o lugar do púrpura, o branco, que não vai ficar bom. Tá bom? Então, essa aqui, eu vou fazendo umas bolinhas aqui, ó, só pra dar um ar que tem umas bolinhas aqui embaixo. Não muita coisa também, não é esbregerar, não gosto de nada de esbregerado. Nossa, eu vejo cada uma pintura que eu falo, ai meu Deus do céu, será que era daquele jeito mesmo? Que é tudo esbregerado. Antigamente eu fazia esbregerado mesmo, mas eu não tinha noção. Aí depois, quando eu fui vendo as pessoas que eu gosto de seguir, os trabalhos, aí eu vejo que elas têm um pouco de noção, assim, ah, eu vou colocar um pouco mais de bolinha, um pouco menos de bolinha. Aqui ficou muita bolinha, mas vai ficar assim. Pra fazer a florzinha, eu venho com o branco. Eu vou fazer a florzinha só em alguns cantos. Eu pego, ó, tinta e pincel. Então, eu vou fazer um triângulo no meu pincel, tinta virada pra cima. Eu vou depositar a tinta, quero uma florzinha aqui. Então, eu vou depositar a tinta, girei o pincel, soltei, certo? De novo, eu deposito a tinta, virei, soltei. Aqui eu vou fazer outra. Então, ó, eu deposito a tinta, virei, soltei. Certo? E embaixo eu faço pontinho assim, que ela tem continuação. Tá? Então, é super fácil de fazer ela. Depositou, virou, tirou, certo? E é a dica que eu dou nas folhinhas, nas florzinhas. Para o miolinho, eu ponho um pouquinho de amarelo
E um pouquinho só embaixo de rústico. Só um pouquinho só de rústico. E fica a florzinha, tá bom? Espero que vocês gostaram dessa aula. Ah, tem uns pontinhos aqui brancos. Espero que vocês gostaram da aula de hoje, dessa rosa, né? Dessa rosa do campo, ou flor, ou magnólia, sei lá que rosa, que flor que é essa. O que dá pra entender que é uma magnólia ou uma rosa do campo mesmo, que ela é toda aberta, né? Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem também em redes sociais. Quando vocês for pintar, lembra da Vanessa Queiroz, e coloca lá, eu aprendi na sua aula no YouTube, tá bom? Ou no Instagram, no Instagram acho que não dá, só no Story que dá. Mas no Facebook dá pra vocês compartilhar e colocar o meu nome lá, marca meu nome, tá bom? Deus abençoe a todas. Boa pintura quando vocês for fazer, e qualquer dúvida é só me chamar nas redes sociais. Vai ser um prazer imenso poder ajudá-las também, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.